Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Sul-América Trânsito. No nosso boletim de segurança no trânsito, com José Aurélio Ramalho, que é presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, nós vamos voltar a falar de um assunto que é recorrente quando se fala em acidentes de trânsito, que é a velocidade. Quando se está dirigindo um carro, uma moto, uma bicicleta, nós devemos ter consciência de que a velocidade precisa ser moderada, não é mesmo, Ramalho? É verdade, Daniela. A velocidade é um componente que realmente está presente na maioria dos acidentes. É uma pena que ele não é tão evidente quanto o álcool. Quando acontece um acidente, normalmente se o motorista está embriagado, a evidência está ali na sua cara. Mas quando esse motorista estava ao celular, em alta velocidade, sonolento, como é que as autoridades medem? Como é que a sociedade mede? Por isso hoje a tônica na mídia, nos órgãos de imprensa, se fala muito do álcool. O álcool é um drama. Para o álcool e volante é uma combinação explosiva. Mas a gente avaliando, o componente velocidade ele é tão perigoso ou mais perigoso do que qualquer outra situação de distração. Por quê? Quando você está dirigindo em alta velocidade e você precisa efetuar uma manobra de correção ou uma frenagem, isso tudo vai se tornar muito mais difícil, muito mais difícil. E sendo aí o condutor o único responsável, né, nesse aspecto, porque é ele que comanda o veículo. Inclusive a cidade passou por uma mudança aí na velocidade de várias vias, houve uma redução da máxima da velocidade em várias vias na cidade. Agora, a maioria ignora o perigo da velocidade, não tem essa noção, né, Ramalho? Infelizmente, o ser humano não tem essa noção, a consciência, né, da questão da velocidade. Para você ter uma ideia, se um veículo bater de frente com outro veículo a 80 km por hora, o condutor e seus passageiros, eles vão ser deslocados na mesma direção e equivale a cair de um prédio de 8 andares. Só para você ter uma ideia, se você dobrar a velocidade, passar de 80 para 160 km, essa altura de andares, ela não vai para 16, ela vai para 33, ou seja, ela quadriplica a altura, ou seja, o risco é muito maior. Então, esses dados já são estudados, já são divulgados do mundo inteiro, então por isso a gente enfatiza que velocidade é perigosíssimo. Nós ouvimos falar bastante das colisões e do impacto quando um carro se choca com outro ou num objeto fixo, num poste, mas acho que sempre é bom relembrar, né? Se o carro bate de frente com o outro e ambos estão a 60 km por hora, qual é a velocidade desse impacto? Seria a mesma coisa que você bater a 120 km por hora aproximadamente. Porque a velocidade praticamente dobra, né? E esse é o fator agravante quando causa, e uma causa determinante por uma fatalidade no trânsito, né? Com isso, quanto maior a velocidade, maior vai ser o impacto, maior a gravidade, né? E maior a probabilidade de morte, né? Então a orientação é tirar o pé do acelerador, né? Eu acho que existem estudos também que demonstram que você fazer um percurso a 80 ou a 60 km por hora, no final você vai ganhar pouquíssimos minutos. Mas essa diferença de 20 km por hora pode ser a diferença entre a vida e a morte. Olha só. Para encerrar, falando sobre velocidade e atropelamentos, o risco que o pedestre corre em relação a um carro dependendo da velocidade, Ramalho. Um estudo recentemente publicado pela entidade de transporte britânica demonstrou que a 32 km por hora, 5% dos pedestres atingidos morrem. 65% sofrem lesões e 30% saem ilesos. A partir do momento que você dobra essa velocidade, 64 km por hora, ela aumenta de 5% para 85% a probabilidade de morte. E as demais sofrem lesões gravíssimas, ou seja, não tem saída, tá? O problema é que quem corre com veículo, com moto, caminhão, qualquer veículo de transporte, não sente essa sensação de perigo e deixa de se importar com as consequências. Um dado interessante, no primeiro trimestre desse ano, os estudos do observatório demonstram que houve uma queda de 1% nas mortes, mas aumentou em 33% as lesões graves, as lesões permanentes, os inválidos, o que é dramático, o que significa que
a tecnologia vem reduzindo a morte, mas tem aumentado a questão das lesões permanentes. Isso é um assunto que a gente pode discutir mais adiante. Sem dúvida. Até mais então, Ramalho. Até mais e sempre no nosso lembrete. Nós podemos e devemos fazer mais por um trânsito seguro. Segurança no Trânsito. Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro.